O comércio mundial depende de algo simples: chuva suficiente. Um dos corredores marítimos mais importantes do planeta pode reduzir sua capacidade não por guerra, mas por falta de água doce. E quando menos navios passam por ali, o impacto não fica no mapa. Ele chega no preço do que você compra. Porque o Canal do Panamá não é apenas uma obra de engenharia. Ele é uma peça central da economia global. Mas existe um detalhe estrutural que quase ninguém comenta. E ele pode mudar as regras do jogo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de entender como decisões globais afetam seu dia a dia, se inscreva no canal clicando no botão abaixo ou escaneando o QR Code que está na tela, porque para entender o que está acontecendo agora, precisamos entender como esse sistema realmente funciona. Como o canal realmente funciona? O Canal do Panamá corta o istmo que liga a América do Norte à América do Sul, conectando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Mas diferente do Canal de Suez, ele não está no nível do mar. Os navios precisam subir e depois descer. Para isso, o sistema usa gigantescas eclusas que funcionam como elevadores de água. O navio entra na câmara, os portões se fecham e milhões de litros de água entram por gravidade. Ele sobe cerca de 26 metros até alcançar o Lago Gatun, um enorme reservatório artificial no coração do país. Depois de cruzar esse lago, o navio desce novamente por outro conjunto de eclusas, até chegar ao outro oceano. É um sistema impressionante de engenharia, operado hoje pela Autoridade do Canal do Panamá, a ACP. Mas todo esse mecanismo sofisticado depende de um recurso simples: água doce suficiente. O verdadeiro limite do canal. Cada vez que um navio atravessa o Canal do Panamá, ele consome milhões de litros de água doce. Essa água vem principalmente do Lago Gatun, alimentado pelas chuvas e pelo rio Chagres. O sistema funciona por gravidade. Não existem bombas empurrando essa água. Quando a câmara se enche ou se esvazia, essa água é liberada e segue para o oceano. E diferente do combustível ou da eletricidade, essa água não pode ser reaproveitada indefinidamente. Cada travessia representa uma perda real do reservatório, que precisa ser reposto pela chuva. E aqui está o ponto central. Sem chuva suficiente, o canal simplesmente não opera na sua capacidade máxima. E quando a água começa a baixar, as regras do comércio também começam a mudar. Seca, El Niño e restrições. Nos últimos anos, eventos climáticos como o El Niño reduziram drasticamente o volume de chuvas na região. Com menos chuva, o nível do Lago Gatun começa a cair. E isso muda toda a operação do canal. Quando o reservatório atinge níveis críticos, a Autoridade do Canal do Panamá precisa impor restrições. O número diário de navios autorizados a atravessar é reduzido. Além disso, são aplicadas restrições de calado, limitando o peso que cada navio pode transportar. Menos carga por navio significa menos eficiência por viagem. E com menos navios autorizados a passar, começam a se formar filas na entrada do canal. Em momentos de maior pressão, slots de passagem chegam a ser leiloados ao maior lance. E quando atravessar o canal se torna mais caro e mais raro, o impacto começa a se espalhar pelo mundo. O efeito dominó no seu bolso. Quando menos navios conseguem atravessar o Canal do Panamá, a oferta de transporte marítimo diminui. E quando a oferta diminui, o preço do frete internacional tende a subir. Empresas que dependem dessas rotas começam a pagar mais caro para garantir espaço nos navios. Esse aumento no custo logístico não desaparece. Ele é repassado ao longo da cadeia. Produtos importados ficam mais caros para chegar aos portos e centros de distribuição. Eletrônicos, peças automotivas, alimentos processados, tudo pode sentir esse impacto. Mesmo commodities como grãos e energia podem sofrer ajustes nos custos de transporte. E quando o custo sobe na origem, ele percorre toda a cadeia até chegar no consumidor final. É assim que uma decisão operacional em um canal distante pode atravessar oceanos e chegar até o seu bolso.
Impacto global e redirecionamento de rotas. Quando o Canal do Panamá reduz sua capacidade, grandes companhias marítimas precisam redesenhar rotas inteiras ao redor do planeta. Algumas embarcações passam a contornar a América do Sul ou redirecionar cargas pelo Canal de Suez, aumentando dias de viagem. Mais dias no mar significam maior consumo de combustível, maior custo operacional e maior exposição a riscos climáticos. Rotas mais longas também exigem ajustes logísticos em portos da Ásia, da América do Norte e da América Latina. O Canal do Panamá não conecta apenas dois oceanos. Ele conecta cadeias de suprimento que sustentam economias inteiras. Quando sua operação sofre restrições, o impacto não é local. Ele se espalha por mercados globais quase em tempo real. Isso cria pressão sobre fretes internacionais, contratos logísticos e previsibilidade de entrega. E em um mundo interconectado, qualquer gargalo em um ponto estratégico se transforma rapidamente em um efeito dominó global. Mas apesar de toda essa complexidade, o fator que sustenta esse sistema continua sendo simples: água suficiente no reservatório. O canal como termômetro do clima global. O Canal do Panamá deixou de ser apenas uma obra de engenharia. Ele se tornou um indicador sensível das mudanças nos ciclos climáticos. Quando o volume de chuvas na região varia, o nível do Lago Gatun responde quase imediatamente. E como o lago é o reservatório que sustenta as eclusas, qualquer alteração no clima afeta diretamente a operação do canal. Eventos como o El Niño alteram padrões de precipitação em toda a América Central, reduzindo a reposição natural da água doce. Isso transforma o canal em algo além de uma infraestrutura logística. Ele passa a refletir a estabilidade do próprio ambiente ao seu redor. Diferente de um canal ao nível do mar, como o de Suez, o Panamá depende integralmente de água doce acumulada em seu reservatório. Isso significa que o verdadeiro limite dessa rota estratégica não é concreto, nem aço. É o equilíbrio hídrico da região. Quando o clima se torna mais irregular, a previsibilidade operacional do canal também se torna mais delicada. E é nesse ponto que entendemos que essa não é apenas uma questão local, mas um sinal de como sistemas globais dependem de fatores naturais invisíveis. O Canal do Panamá foi criado para acelerar o comércio mundial e encurtar distâncias entre continentes. Durante mais de um século, ele cumpriu esse papel com precisão quase mecânica. Mas hoje, seu maior desafio não está na engenharia, está na variabilidade do clima. Uma infraestrutura que movimenta bilhões em mercadorias depende de algo simples e imprevisível: chuva suficiente. Quando a água baixa, a capacidade diminui, e o efeito se espalha silenciosamente pelas cadeias globais de suprimento. Não é um cenário de colapso, mas é um lembrete claro de que até as maiores obras humanas têm limites naturais. E em um mundo interligado, entender esses limites é essencial para compreender o que acontece na economia e no seu bolso. Se você gosta de entender como decisões estruturais e sistemas globais afetam seu dia a dia, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos no WhatsApp. Porque às vezes, para entender o preço das coisas, precisamos olhar para muito além das prateleiras.